Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Dependência Química e Saúde Mental. A nossa programação é voltada a todas as pessoas interessadas neste tema, mas principalmente a você que está nos prestigiando agora e que busca informação verdadeira, dados reais, entrevistas com profissionais experientes, argumentos científicos, conceitos, valores e, principalmente, esclarecimentos sobre esse tema tão complexo e delicado. Você acompanha aqui o nosso programa pela Com Brasil. E olha, hoje nós temos os nossos queridos que estão sempre aqui conosco, a Valéria Rocha Brasil, ela que é psicóloga, diretora clínica do Instituto Rocha Brasil e doutora em psicologia clínica pela PUC São Paulo. Muito bem-vinda, Valéria. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, colaborando com esses temas tão bacanas que a gente precisa falar. Eu que agradeço, Vanessa, essa oportunidade de poder falar para tantas pessoas um tema tão importante. E também hoje nós temos aqui o Dr. Cláudio Jerônimo, ele que é médico psiquiatra, especialista em dependência química e doutor em ciências pela Unifesp. Muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Espero que a gente tenha aqui um papo bastante interessante, como sempre, de um assunto que eu gosto muito de falar, saúde mental. Muito bem. E olha, logo mais nós vamos acompanhar aqui online o nosso convidado especial, que é o Márcio William Servino. Ele que é especialista em dependência química pela USP São Paulo, ex-presidente do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, o COMAD, de Araraquara, e fundador-presidente da ONG LP, Legal é Prevenir. Ele atualmente é assessor especial de política sobre drogas lá do município de Araraquara. Daqui a pouquinho ele vai estar conosco e hoje o nosso tema é inteligência emocional a serviço da prevenção. E eu quero começar com ela, a nossa querida Valéria Rocha Brasil, para nos falar o que é prevenção, Valéria. Essa pergunta é super importante, Vanessa, porque as pessoas têm a ideia de que prevenção é você evitar que alguma coisa aconteça. E de fato é, mas existem 3 níveis de prevenção. Principalmente no que se refere, a gente trabalha muito a questão da dependência química, então nós olhamos a prevenção, temos a prevenção antigamente chamada primária e hoje universal, o nome agora é prevenção universal, que são todas as atitudes voltadas à população em geral. Então, quando qual que nós estamos fazendo aqui, por exemplo? É uma prevenção universal, nós estamos falando para a população em geral sobre um tema. Isso é um exemplo de prevenção universal. Aí nós temos também a prevenção que antigamente chamava de secundária e hoje é seletiva, que é mais voltada a um público específico. Então, no caso da dependência química, por exemplo, aquelas pessoas que estão em situações de risco ou de saúde mental também, em geral. E a prevenção indicada é mais direcionada a um público, vamos imaginar que a pessoa já é um dependente químico, aí você vai efetuar, sei lá, uma política de redução de danos, por exemplo, alguma coisa que previna determinados riscos voltados ao uso de drogas, por exemplo, entendeu? Doutor Cláudio, o senhor que atua já há muitos anos também nessa área, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a importância da prevenção, né? Em diversos segmentos, principalmente nessa questão de dependência química. Afinal, nós todos aqui somos pais, somos mães, né? E você que está aí assistindo em casa, você que tem filhos, tem netos, sabe o quanto é importante a gente trabalhar a prevenção. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Obrigado pela pergunta. Sem dúvida, a prevenção, né, é um aspecto importante na dependência química, né? Eu acho que do que mais funciona em prevenção, né, eu diria que a prevenção universal, que é essa prevenção que atinge a todos de maneira uniforme, né, é o tipo de prevenção que talvez mais funcione, né, em termos de na dependência química. A prevenção
seletiva, ela é muito importante também, né, quando você vai prevenir um determinado grupo específico, por exemplo, alunos no ensino secundário, né, eles compartilham entre eles os mesmos fatores de riscos. Então, esse tipo de prevenção, ele é importante também. Mas se a gente pegar do ponto de vista de alcance, né, a prevenção universal, como, por exemplo, disponibilidade, preço, pontos de venda, esse tipo de ação, que é uma ação de política pública, né, é a que mais funciona em termos de prevenção de álcool e drogas. Mas aí eu queria entrar num ponto um pouquinho mais específico, né? Como é que a gente lida com esses jovens na escola que eu tenho visto que o primeiro contato com as drogas, com os entorpecentes, começam aí, né, na juventude, até dentro das escolas isso vem acontecendo. Como é que a gente ajuda os jovens a entender que isso é uma coisa que pode prejudicar, que pode levar para um caminho sem volta? Olha, eu acho que esse é um papel bastante difícil, né? Porque nós estamos vivendo num ambiente, aquilo que eu falei, quando a prevenção universal falha, você sobrecarrega os agentes que precisam fazer a prevenção secundária, a prevenção terciária, ou a prevenção seletiva, ou indicada, se você quiser falar em termos de alvo de ação, né? Então, é muito difícil você convencer o jovem de que ele não deve beber, por exemplo, se você tem um bar na esquina que vende bebida para menores. Uhum. Então eu acho que a gente precisa primeiro, né, focar bastante nas prevenções universais, que é de políticas públicas, né, e depois os jovens como convencê-los, né, a seguir esse tipo de regras, vamos dizer assim, que os previne de doenças mentais e de dependência e etc. Né? Existem vários tipos de prevenção aí seletiva voltada para os jovens que funciona. Então, informação é um aspecto importante, né? Eu acho que vinculação com a família, né, é um aspecto importante que também previne. Falar sobre o assunto também previne. Uma coisa que funciona em prevenção com jovens é você ter líderes entre eles, né? Ao invés de ser o professor que vá lá dizer para eles que isso não pode, ou que vai o especialista, eles vão falar assim, não, esse é um senhor que está aqui, que não sabe muito bem o que acontece no nosso meio e tal. Mas se você tem ali líderes de atitude entre eles, né, fornecendo, vamos dizer, alternativas, né, de lazer, de cultura, de diversão, né? Isso costuma funcionar melhor. E tem que ser uma coisa de longo prazo. Não pode ser, por exemplo, um tratamento de choque, porque eu vou te contar uma experiência minha. Quando as minhas filhas eram pequenas, eu peguei um vídeo daqueles feios mesmo, sabe? E falei, eu vou mostrar. Eu dei aquele choque nas minhas filhas. Eu não sei se eu estava certo ou não, mas eu quis mostrar para as minhas filhas o que as drogas podiam fazer com uma pessoa, né? Isso funciona ou não? Olha, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista estatístico, assim, né, a gente não tem evidência de que isso funcione muito. Talvez para algumas pessoas pode funcionar, mas para a maioria dos jovens isso pode soar muito distante deles. Então eles dizem assim, imagina, eu uso maconha de vez em quando, está muito distante, muito longe dessa pessoa que foi parar na rua usando crack. E isso tem um nome, sabe, Vanessa? Essa é uma técnica chamada técnica aversiva, que foi muito usada há muitos anos atrás. Droga mata, não use drogas porque você morre. E isso já foi estudado e mostrado que não faz efeito sob o ponto de vista coletivo
Com a sua filha, espero que tenha dado certo. Mas, sob o ponto de vista coletivo, não servia justamente pelo que o Cláudio falou. O jovem ia lá e percebia que o amigo bebia e não acontecia nada. Ele bebia ao contrário, ele se sentia mais livre para abordar as meninas, mais solto, por exemplo. Então, ficava incompatível com a realidade dele e aquela informação que estava sendo dada. Então, a técnica aversiva não se usa mais, tá? Entendi. Em termos de prevenção. Tudo bem, eu errei, eu confesso, né? Mas é bom falar com vocês porque vocês vão nos orientar. Aliás, Valéria, eu queria falar com você sobre a inteligência emocional. O que é essa inteligência emocional que todo mundo fala tanto hoje, né? Olha, tanto se fala sobre inteligência emocional. Eu acho que a Valéria tem total propriedade para nos falar sobre esse tema. Valéria, o que é, afinal, a inteligência emocional? Veja, Vanessa, ao meu ver, a melhor prevenção que pode ser feita dentro da família, dentro da escola, é justamente o desenvolvimento da inteligência emocional desde criança até a fase adulta. Então, se a gente for pensar, como o Cláudio falou, né, nós vivemos num contexto muito indutor da destruição, que vai desde da incongruência entre não use drogas, mas em compensação tem uma massificação de propaganda a favor das drogas. E isso estou incluindo o álcool, por exemplo. Sim. Isso estou incluindo mesmo a maconha, que hoje em dia tem uma corrente que divulga o uso da maconha como um uso normal, sem problema nenhum. E não é bem assim. Então, essa divulgação, esse contexto indutor, é alguma coisa muito forte nos dias de hoje. Então, nós, como formadores de opinião, ou profissionais da saúde, ou familiares, escolas, precisamos focar no desenvolvimento da inteligência emocional. E o que é inteligência emocional, afinal, né? É o desenvolvimento da capacidade que o indivíduo tem de lidar consigo, o desenvolvimento da autopercepção, como eu me percebo e quais são as emoções que eu tenho e como eu lido com essas emoções. Além da forma com que a capacidade que ele tem de se relacionar com o outro. Uhum. E para isso ele precisa desenvolver algumas características importantes. Uma é justamente o desenvolvimento da autopercepção. Então, quando você tem uma criança, por exemplo, e o bebê começa a chorar, é desde bebê. O bebê começa a chorar. Aí você diz assim, porque você não deixou ele fazer alguma coisa. Aí você diz, filho, você está frustrado, né? Porque a mamãe não deixou você fazer isso. Você está nomeando para ele que aquela emoção que ele está tendo chama frustração. Então você já vai educando o seu filho, desde pequenininho, a nomear o que se passa com ele. E é desde quando ele quer mamar. Ele chora, você diz, você está com fome, né, filhinho? Eu vou te dar mamadeira. E por quê? Porque a gente não nasce sabendo. Sim. Então os pais precisam nomear aos filhos, quando pequenininhos, o que está acontecendo com eles. A criança está lá, se debatendo no chão, tá, você está com raiva, né, filho? Dá muita raiva mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, né? Mas não pode. Claro que você continua com o limite, mas você está nomeando o que está acontecendo com ele. Então, isso é desenvolvimento da inteligência emocional do seu filho, que permite que ele comece a entender o que se passa com ele, que é a autopercepção. Mas agora eu quero conversar com ele, que é o Márcio William Servino. O Márcio, que é especialista em dependência química pela USP de São Paulo. Ele é ex-presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, lá em Araraquara, e fundador-presidente da ONG LP, Legal é Prevenir. Márcio, fala pra gente um pouquinho sobre a sua experiência, sobre esse tema que nós estamos falando aqui, sobre inteligência emocional e a importância disso para o seu trabalho. Olá, Vanessa. Olá, Valéria, Dr. Cláudio. Primeiramente, dizer que é um prazer participar do programa Revista Dependência Química e Saúde Mental, porque, assim, eu sou fã, eu participo, eu assisto, e poder estar com vocês hoje com essa tremenda colegas de trabalho, eu fico muito feliz e agradeço a vocês pela oportunidade. Falar de prevenção, meus colegas aí falaram muito bem, é você se antecipar aquilo acontecer. E aqui, dentro do interior, assim, a gente tem que fazer uma dicotomia muito importante, que
temos que partir do princípio da Política Nacional sobre Drogas, porque a prevenção é o primeiro item da política nacional, mas infelizmente é o menos trabalhado no nosso país ainda. Nós tivemos um avanço na questão do atendimento, na questão da criação dos CAPS-AD, com certeza é um avanço na política de saúde mental, mas infelizmente ainda na prevenção nós patinamos. Isso porque nós não temos, obviamente, cada território cabe uma leitura. Se nós imaginarmos o cenário mais conhecido do Brasil, que é a Cracolândia, aí no centro de São Paulo, é diferente da realidade das cenas de uso aqui no interior, apesar de termos o crack aí de forma avassaladora em todos os municípios. Mas quando a gente fala de prevenção, Vanessa, eu gosto de falar que prevenção você tem que se adaptar a cada território, a cada pessoa que você vai falar. É buscar a linguagem popular, não ficarmos presos a linguagens coloquiais ou técnicas, quando estamos falando com um grupo de cientistas ou de profissionais. É de falarmos de forma abrangente, sabendo fazer aquela dicotomia, de forma que a pessoa saia com mais conhecimento do que dúvidas. Prevenção, para mim, é informação. Quando você gera uma informação de qualidade, a pessoa, com certeza, ela consegue absorver e colocar no seu dia a dia. Mas é claro que existem vários desafios. Nós temos que inserir a educação, a prevenção ao uso de drogas, principalmente, dentro das escolas. Mas dá para discutir que os professores sejam responsáveis de uma tremenda responsabilidade como essa? Falar de dependência química não é como falar de culinária ou falar de um assunto banal. Estamos falando de uma doença complexa que pode ser causada do uso descontrolado de substância. Aqui em Araraquara, eu tenho realizado o programa Legal é Prevenir, desta ONG, há mais de uma década. Já estivemos em todos os lugares, 100% das escolas municipais, estaduais, todo o sistema penitenciário, fazendo o que a Valéria disse no começo. Prevenção, ora universal, ora seletiva e ora indicada. O que eu falo para um adolescente que está no ensino médio não é a mesma coisa que eu falo para um reeducando do sistema penitenciário, obviamente. Então, essa leitura de público, obviamente, e da idade em que se deve falar, acho que o Dr. Cláudio comentou algo assim, é muito preponderante. Não adianta querer falar com o adolescente depois de 15 anos, depois que ele desceu para o litoral, fumou um baseado desse tamanho, ficou brisado, você querer falar que maconha faz mal, tal. Ele vai dar risada na sua cara. Então tem que ser uma linguagem extremamente científica, embasada em evidências, de modo que nós possamos gerar informação. E muito bem dito aí, nada de... Eu acho que se você tentou, quando você passou o filme para sua filha, é importante salientar a figura dos pais nessa educação, antes tentar do que se omitir. Porque a Constituição deixa bem claro de quem é a responsabilidade de proteger as nossas crianças, principalmente. Família, sociedade e Estado. E quando um desses três falha, aí a coisa não funciona. E o Brasil, infelizmente, tem números tristes de cada vez mais início precoce de uso de substância, principalmente da bebida alcoólica. Olha, eu gostei muito de ouvir o seu comentário, né, a sua observação aí, Márcio, sabe por quê? Nós que somos pais, somos mães, muitas vezes nós ficamos perdidos, né, e é importante a gente ter essa orientação, por isso que esse programa, a revista Dependência Química e Saúde Mental, traz esse tipo de informação, né? Eu quis trazer aqui para vocês a minha experiência, porque eu tenho certeza que tem muitos pais, muitas mães, muitos avós, muitos familiares, muitos amigos, né? Que às vezes querem ajudar de alguma forma, querem orientar seus filhos, seus amigos, né? Seus parceiros sobre essas situações e muitas vezes não sabem. Agora eu quero conversar... Vanessa. Oi. Tem um fato verídico, semelhante a uma mãe, rapidamente. Claro. A filha de 9 anos chegou em casa, uma mulher, não vou citar nomes eticamente, desquitada, criou suas 3 filhas sozinha. A filha mais nova, de 9 anos, chegou em casa e perguntou: mamãe, o que é baseado? A mãe, de forma austera, bem naquele jeito rígido: baseado é uma droga, baseado é feito de maconha, nunca coloque baseado na boca, minha filha. A menina ficou atônita, com os olhos regalados. Tá bom, mamãe. Aí a mãe acalmou um pouquinho, respirou. E onde você ouviu isso, minha filha? Aí a menina deu a resposta: é que a tarefa de hoje, mamãe, é baseado no livro do Monteiro Lobato. Nós, pais, temos que aprender a ouvir os nossos filhos. Olha, eu dei risada, mas realmente eu imagino a situação dessa mãe, né, diante desse fato, né? A mãe já ficou toda preocupada. Exatamente.
Mas como é importante a gente perguntar para o filho aonde foi que você ouviu isso, aonde foi que você viu isso, levar a informação, né, apresentar a informação verdadeira. E muito bem colocado por você, Márcio. Muito obrigada aí. A gente conta com você, fica aqui mais um pouquinho, porque agora eu quero conversar com a Valéria e saber, Valéria, como é que se aplica o trabalho da inteligência emocional, né? A inteligência emocional na prevenção. Exato. Acho que a gente já veio falando um pouco sobre isso, mas vou reiterar que o que o Márcio trouxe é muito importante. Aliás, ele tem um jeito de trabalhar ótimo, que ele usa o código de comunicação daquele grupo no qual ele está trabalhando. Então, se é do adolescente, ele vai passar informação, e isso é muito importante, através do código de comunicação daquelas pessoas. O jeitão de falar, claro. Isso é tudo, entendeu? Sim. Mas voltando para essa questão que ele trouxe, o saber ouvir e o saber falar é um desenvolvimento importante no trabalho da inteligência emocional a serviço da prevenção. Então, veja, o colocar limite para os filhos, para que os filhos aprendam a dar limites para eles mesmos. Isso é desenvolver a inteligência emocional a serviço da prevenção. Quando você permite que teu filho se frustre e ajude ele a lidar com a frustração, o que é ajudá-lo a lidar com a frustração? Não é ele se frustrou, olha, você não vai ganhar isso agora. Aí ele fica mal, fica chateado, faz chantagem emocional, e você fala, tá bom, filhinho, então eu te dou daqui a pouco. Isso não, você não está ensinando ele a aprender a lidar com frustração. Ele precisa entender que na vida ele vai nadar num mar de nãos e encontrar algumas ilhotas de sim. Sim, então, se você não ensinar isso dentro de casa, a hora que ele se frustra, o que ele faz? De novo, ele reage à frustração. Que no começo pode não ser com drogas, pode ser batendo em você, te chutando, e você, para, filho, não faça isso. Mas você não está ajudando ele a botar limite. Olha, você tem todo o direito de estar frustrado, você só não tem o direito de me agredir. Você já está mostrando para ele que são coisas diferentes. Doutor Cláudio, é aquela história do filho que perdeu o peixinho morreu, né? E a mãe vai lá e pega e compra outro peixinho, coloca no aquário, igualzinho para o filho não perceber que o peixinho morreu. Fale um pouco para a gente sobre essas frustrações, doutor Cláudio. Eu acho que os pais, né, a gente sempre tende a evitar, né, com que os filhos sofram, né? E às vezes isso pode ir a um extremo, né, de não de poupar, né, de coisas da vida, do dia a dia, né? Eu acho que lidar com as emoções, né, aprende-se em casa, né? Isso, é com a família. E eu acho que só queria lembrar uma coisa que ele lembrou muito bem, né? Que assim, da sua história com a sua filha, né? Que talvez não tenha sido o confronto que tenha funcionado, né? Ou o choque, mas tenha sido a presença, né? A sua presença, falando daquele assunto, né? Então, eu acho que essa educação emocional começa aí, né? Na casa com a família, e daí a importância da família, né? Eu acho que isso é muito dito, né? E a importância da família não é a família presente, né? É a família presente, mas atenta para uma educação emocional. Sim. Né? Conversando com isso, com as crianças, né? Entendendo, né? Sabendo identificar aquele olho no olho, né, Valéria? Você que é mãe também, a gente identificar, saber de onde veio aquela informação, que foi também o que o Márcio falou, né? Da onde veio essa informação, aonde você ouviu falar sobre isso, né? E a gente identificando isso, a gente consegue conversar, consegue auxiliar, de repente não mostrar um vídeo tão radical como eu mostrei, mas de repente desmistificar, né? Falar, olha, deixa eu te mostrar o que é. É isso, isso, isso. O que isso faz no seu organismo? Isso faz isso, isso, isso no seu organismo. Para onde isso pode te levar? Olha, ele pode te levar para tal lugar. Tal lugar é muito difícil de, né, você conseguir sair depois.
Muito bem, minha gente. Eu tenho certeza que vocês adoraram esse programa, assim como eu, com essas presenças ilustres da nossa querida Valéria Rocha Brasil, Dr. Cláudio Jerônimo, o Márcio William Servino. E você fique ligado aqui na nossa programação. Em breve nós temos mais programas aqui para você, trazendo sempre informações importantes, relevantes e que com certeza podem ajudar você e a sua família. O programa Dependência Química e Saúde Mental fica por aqui e a gente se vê numa outra oportunidade. Até mais.